Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos tratando da Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 5º, inciso 72. Vamos falar sobre o habeas data, mais um remédio constitucional. Se prepare, nós vamos passar dicas importantes para a sua prova, para o seu concurso. Vamos à leitura do inciso. Inciso 72. Conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Já na leitura do inciso, um inciso bem claro, bem didático, você pode entender a função e as especificidades do habeas data. O habeas data visa proteger o direito de informação, é o remédio constitucional que protege o direito de informação, o acesso à informação, a retificação ou a complementação. A complementação você não visualiza aqui no inciso 72, ela vem na Lei 9507, e essa lei vai definir a parte final da linha A, o que é um banco de dados de caráter público. A Lei 9507, ela vem disciplinar o habeas data. Informação importante para você, que antes da Lei 9507 de 97, utilizava-se o procedimento do mandado de segurança. Então, ainda há muitas pegadinhas de concurso comparando o procedimento do habeas data com o procedimento do mandado de segurança. Mas fique até o final que eu vou te fazer alguns apontamentos importantes sobre isso. Uma outra forma que o examinador tem de provar o seu conhecimento é misturando os institutos do habeas data com o habeas corpus. Mas eu também vou passar dicas importantes para você. Bom, o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9507, ele vai definir o que é um banco de dados de caráter público. Vamos à leitura do parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privado do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Atente para esse detalhe, informações que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privado. Não é e, tá? É ou. Se as informações desse banco de dados elas podem ser transmitidas a terceiro, considera-se informação de caráter público. Se as informações desse órgão, entidade, empresa privada, não são de uso privado, também considera-se informação, um banco de dados de caráter público. Sabendo isso, você não vai errar a questão na sua prova, tá? Então, quando é que cabe o habeas data? Quando nós queremos acessar as informações ou pedir a retificação ou complementação de dados pessoais, dados públicos ou de caráter público, como nós especificamos. E quem são os legitimados ativos? Qualquer pessoa titular das informações. O que eu quero dizer com qualquer pessoa? Pessoa física e jurídica. Mas é importante você gravar, é o titular das informações. Não pode haver habeas data para informação de terceiro, porque é uma ação de natureza personalíssima. Cai em prova. Grave isso. Qual é a diferença dele para o HC? No HC, o habeas corpus, você pode impetrar para um terceiro, que é o paciente. Lembra que nós estudamos lá na aula do habeas corpus? Então, no habeas data, não. É uma ação de natureza personalíssima. Somente os dados da própria pessoa, seja ela física ou jurídica. E quem são os legitimados passivos? São os gestores de banco de dados, públicos ou também, como nós vimos, pessoas jurídicas de direito privado que tenham informações de caráter público. Importante gravar isso. Então, qualquer gestor de bancos de dados.
Destaques importantes, então, para a sua prova. Trata-se de ação personalíssima, não podendo ser utilizado com a finalidade de acessar informação de terceiros. Como nós falamos, ação de natureza personalíssima, somente informações da própria pessoa. Não cabe habeas data quando a informação a ser acessada consta de bancos de dados de caráter privado. Leitura do inciso 72 da Constituição. Caráter público. As bancas costumam colocar caráter privado e muitas das vezes passa despercebido e acaba se errando a questão e perdendo um ponto, vamos chamar até de um ponto gratuito, um ponto fácil de se conquistar, tá? Atenção à leitura do inciso. Para você que vai fazer um exame que cobra apenas a Constituição Federal, atenção à literalidade dos incisos, dos artigos da Constituição. Bancas literais vão cobrar para você o texto da Constituição. Então, há sempre diferenças, preste atenção. Agora, bancas mais elaboradas, bancas que cobram um conhecimento mais aprofundado, podem te questionar sobre outros pontos. Vamos a alguns. Que o habeas data só pode ser impetrado após o indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo. Aonde nós vemos isso? Na Lei 9507 de 97. Nós vamos ver na lei, no artigo 8º, parágrafo único, que a petição inicial deverá ser instruída com prova. Inciso 1. Da recusa ao acesso às informações ou o decurso de mais de 10 dias sem decisão. Tanto é a recusa quanto a demora na resposta. Mas essa demora ali de 10 dias, segundo o inciso 1. No inciso 2, da recusa em fazer a retificação ou o decurso de mais de 15 dias sem decisão. E no inciso 3, vai tratar da recusa em fazer a anotação, que se refere ao parágrafo 2º do artigo 4º, ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão, segundo do parágrafo único do artigo 8º. Importante para você que vai ser cobrado em provas mais aprofundadas se atentar à Lei 9507, tá? Voltando, a ação não sujeita a decadência ou prescrição. A Lei 9507 não vai trazer nada a respeito desse assunto. E por que cai isso em prova, então? Porque, como eu disse, antes de 97, utilizava-se o procedimento do mandado de segurança. E lá nós vamos entender sobre a decadência e prescrição. Então, o examinador traz esses institutos aqui para o habeas datas para confundir você na hora da prova. Possui prioridade sobre todos os atos processuais, com exceção do habeas corpus e do mandado de segurança. Artigo 19 da Lei 9507 de 97. Não existe HD preventivo. E por que eu falo isso? Porque nós vimos que existe habeas corpus preventivo. É uma outra questão trabalhada pelo examinador para confundir na hora da prova. Precisa de advogado. Olha, por mais incrível que pareça, muitos erram essa questão na hora da prova. Por quê? Porque no artigo 5º, inciso 77, nós vamos ver que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Muito bem. Então, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Na ação de habeas corpus não precisa de advogado. E por causa dessa gratuidade e desse inciso trazer as duas ações, muitas das vezes o aluno confunde na hora da prova. O examinador coloca ali a questão para confundir o aluno e o aluno muitas das vezes cai na pegadinha. Então, precisa de advogado, tá? São dicas importantes para a sua prova. É lógico que o habeas corpus é o remédio mais cobrado, seguido aí do mandado de segurança, mas no final pode fazer a diferença na sua aprovação. Na próxima aula, nós vamos falar sobre outro remédio constitucional, a ação popular, inciso 73, artigo 5º da Constituição. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.